Servos são espíritos convocados pelo Santo Grau com o propósito de competir sobre ordens de mestres na Guerra do Santo Grau. Servos são espíritos transformados em familiares especiais de mais alto nível. Normalmente, espíritos heróicos na maioria dos sistemas, eles também podem às vezes ser espíritos divinos, fantasmas, aparições e pessoas vivas, dependendo de várias circunstâncias. Espíritos heróicos puros, o corpo principal no trono dos heróis, só podem ser invocados pelo mundo, e convocar mesmo um é considerado uma ocorrência milagrosa. Diferindo da definição normal de familiares, que podem ser comparados a mascotes menores incapazes de serem mais fortes do que seus mestres, os espíritos heróicos são os seres mais poderosos com os quais mesmo os 5 magos nunca seriam capazes de forjar um contrato. Em vez de ser um processo difícil convocá-los, ou o fato de que eles superam os magos, é sua natureza intrínseca, pois são seres além da magia. Os magos podem realizar rituais para emprestar seu poder para imitá-los, mas não podem convocar espíritos heróicos reais. Mesmo o Santo Grau não tem o poder de convocar um verdadeiro espírito heróico, então o processo é facilitado ao convocá-los em um dos 7 recipientes preparados de antemão. O Grande Grau faz uma cópia usando informações do corpo principal do espírito heróico, uma emanação que retorna a eles como informação, na forma de uma alma após a morte do servo. Desconectados do corpo principal, eles são capazes de conhecer as ações do servo por meio de registros, como se estivesse lendo um livro. Da mesma forma que os demônios exigem uma forma inventada por humanos para tomar forma, os espíritos heróicos precisam de uma forma para existir no mundo. As embarcações, classes, atuam como seu nome temporário e método de existência, agindo como um passaporte para o presente. A embarcação os prepara antecipadamente para seu papel de familiar. Permite que eles assumam esse papel para ajudá-los a tomar forma e os traz ao mundo. Cada classe identifica apenas as habilidades centrais do espírito heróico porque a replicação de todas as suas habilidades é impossível. Seus traços principais se alinham com a classe e recebem forma, combinando com a natureza principal da classe. Apenas heróis que correspondem aos atributos das classes são trazidos, permitindo que eles sejam convocados para refletir suas habilidades. Embora poderosos demais para serem controlados por humanos, eles estão vinculados a 3 feitiços de comando, representando o direito de governar dos mestres, sendo a obediência aos feitiços de comando a condição absoluta necessária para a materialização. Tendo um desejo concedido pelo Santo Grau, serve também como incentivo para cooperar com o mestre, além de exigir deles a manutenção da energia e servir de âncora para o mundo. Matá-los normalmente vai contra seu propósito, mas os feitiços de comando protegem o mestre daqueles que os matariam para procurar aquele que seria mais adequado. O ritual Invocação do Espírito Heróico é um ritual do planeta para convocar os 7 espíritos heróicos mais fortes da humanidade, os Grandes Servos, para lutar contra um único inimigo poderoso como as bestas. O ritual A Guerra do Santo Grau é um derivado desse ritual, alterando o feitiço a ser usado por humanos para desejar um Santo Grau. Ele pegou o conceito de 7 poderes contra um e o transformou em 7 espíritos heróicos lutando entre si. Em comparação com os Grandes Servos, os servos resultantes são descritos como baratos e convenientes. Nome da classe. O nome da classe de um servo é o nome pelo qual eles são referidos em uma Guerra do Santo Grau. Correspondendo à sua classe, o mestre normalmente se referirá a eles apenas por esse nome para evitar que seu nome verdadeiro seja exposto. O nome verdadeiro. O nome verdadeiro de um servo é algo vital para a batalha, pois pode revelar muito sobre eles. Eles geralmente fazem com que seus mestres se refiram a eles apenas pelo nome de classe, a menos que eles não se importem como Jack o Estripador. Desejem ter uma conexão mais próxima com seu servo, como Tamamo no Mai, depois que ela revela sua identidade, ou estão sob circunstâncias em que não importa mais, como aqueles presos no labirinto de Sakura. Existem servos e mestres com extrema confiança ou sem filtro em revelar seus verdadeiros nomes para todos ouvirem, como Skanda exclamando seu nome sem consideração e Eliasville von Einsberg tendo suprema confiança em Hércules mesmo com seu nome revelado.
Seus nomes podem revelar certos traços sobre suas habilidades, permitindo contramedidas específicas, e há muitos heróis famosos que encontraram mortes prematuras na vida. Aqueles mortos por veneno serão mais suscetíveis a ele. Aqueles atingidos por flechas serão fracos contra elas. Aqueles com pontos fracos serão severamente prejudicados se forem alvos. E aqueles com características como ser fraco para matadores de monstros ou matadores de dragões, com armas que podem ser especificamente danificadas de acordo. Mesmo sem que tal contramedida específica esteja disponível para o mestre, liberar essa informação para os outros mestres pode permitir que outras contramedidas sejam apresentadas. A maioria dos mestres deve saber instantaneamente das identidades do seu próprio servo. No caso de um mestre fraco, suscetível ao controle da mente, eles podem deixar de contá-los completamente até que seja necessário. Heróis famosos como o Rei Arthur e Siegfried são muito propensos a ter suas identidades descobertas mais facilmente do que outros, bastando olhar para Excalibur sendo suficiente para qualquer espírito heróico identificar o Rei Arthur. Outros precisam utilizar seus nobres fantasmas antes que se revelem, mas pode exigir raciocínio dedutivo mesmo assim. Enquanto o herói lendário mais antigo, Gilgamesh, é capaz de mostrar seu nobre fantasma sem que muitos possam adivinhar sua identidade, e apesar de sua crença de que sua identidade deve ser óbvia para os outros, ele geralmente a revela. Alguém como Emiya, sendo um contra-guardião do futuro e exibido inúmeros nobres fantasmas, que é uma anomalia completa para os outros, confundindo muito todos que o combatem com seus traços contraditórios que não combinam com nenhum herói conhecido. Há também aqueles sem fraquezas específicas cujos verdadeiros nomes não trarão problemas se forem revelados, como Astolfo. A aparência. Espíritos heróicos geralmente assumem a forma que representam sua identidade de ouro no auge de suas vidas, mas efeitos como os de uma forte maldição ou um apego pessoal à forma podem mudar isso até mesmo para eles mesmo antes da morte. Certas feridas, condições e doenças podem permanecer caso sejam algo indispensáveis para sua origem, como as enxaquecas de Nero Claudius, como a habilidade enxaqueca, e a língua decepada de Bene Emma. Uma vez que um servo foi convocado em uma guerra do Santo Grau, é possível que eles retenham itens da guerra, como a lança improvisada de Shunlai da Segunda Guerra do Santo Grau de Tóquio, ou o leão de pelúcia de Artoria dado a ela por Shinrou. Se um servo é convocado ou alterado de forma anormal, esse eu é registrado. A Makusa Shirou diz que a sua convocação da classe governante é um direito que ele ganhou depois que seu mestre o forçou a entrar na classe, mas convocá-lo sem um assunto urgente seria quase impossível. Habilidades como aprimoramento louco, poluição mental e monstro inocente podem influenciar sua forma e personalidades quando convocados como servos, mudando-as drasticamente dependendo de como foram percebidas em vidas ou após a morte. A preferência do mestre e a adequação para certas classes de servos também podem afetá-los. Também pode ser o caso de como a história os registrou se distorceu, como Alexandre o Grande sendo muito alto quando a história o registrou como mais baixo que a média. E galerinha, essa foi a primeira parte falando um pouco sobre os servos de Fate, o que são, como eles são invocados, a aparência, as habilidades. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dos próximos vídeos que eu estarei trazendo falando sobre os servos. Então já deixa um like, se inscrevam no canal para não perderem nada sobre Fate aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Valeu!